E aí, meus queridos, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha de história, mas como sempre, antes de começar a nossa aula, eu vou fazer um pedido. Faça a sua inscrição aqui no canal do QI Pré-Vestibular, que é muito importante para a gente. Dê a sua curtida e também ative as notificações do canal para sempre que a gente postar alguma coisa, você receber essa notificação aí, beleza? E divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque isso também é muito importante para nós, beleza? Tenho certeza também que tem muita gente precisando de um vídeo, né, ou de vídeos de qualidade, de videoaulas de qualidade para poder estudar. Então, estamos aí, beleza? Pessoal, então vamos lá para a nossa aula de história sobre a Inconfidência Mineira. Para nós mineiros, algo muito presente, né? Na história nacional, também um assunto bastante importante, bastante recorrente em provas, porque até pouco tempo atrás se considerava que a Inconfidência Mineira era o único evento, a única organização, a única revolta que tentava, que pleiteava a separação de todo o nosso território. Isso aí, obviamente, a gente sabe hoje que historiograficamente não é uma verdade, mas também não é completamente mentira. Mas isso a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o termo Inconfidência. Vocês podem ver Inconfidência sendo associado também ao nome conjuração. Tem alguns historiadores que preferem chamar a Inconfidência Mineira de Conjuração Mineira. E qual que é a diferença entre Inconfidência e conjuração? Você sabe? Pensa aí. Gente, na verdade, Inconfidência e conjuração são termos sinônimos, beleza? Só que com denotações ou conotações, não lembro. Mas com um sentido um pouco diferente, beleza? Inconfidência e conjuração tem diferença de sentido na seguinte medida. A inconfidência, o nome inconfidência, é uma terminologia criminal estabelecida pela coroa portuguesa nessa época, certo? Então, chamar um crime, chamar uma organização de inconfidência é a mesma coisa de chamar um assassinato de homicídio, é um termo jurídico, beleza? Já chamar de conjuração uma inconfidência é a mesma coisa que chamar um homicídio de assassinato. É como se a conjuração fosse algo, uma linguagem um pouco mais popular, né? Inclusive exaltada pelos conjurados, e inconfidência fosse o nome pejorativo dado pelas autoridades, tranquilo? Por isso que você vai ver hoje o nome conjuração com muito maior recorrência, porque essa tentativa revolucionária que acontece aqui em Minas Gerais em 1789, hoje é muito exaltada pela nossa cultura, em vários de nossos símbolos, né? A gente tem, por exemplo, a bandeira de Minas Gerais, que tem um triangulinho ali, escrito liberdade ainda que tardia, e daqui a pouco a gente fala mais especificamente sobre a simbologia da bandeira de Minas Gerais. Tranquilaço? Vamos entender, depois que a gente compreendeu o termo aqui inconfidência e o que é, qual que é a diferença da conjuração, a gente tem que pensar, né? O que os dois têm em comum? Inconfidência e conjuração são conspirações contra o poder estatal metropolitano, beleza? Então, sempre que você pensar em conjuração, é uma organização de pessoas que está conspirando para poder derrubar um determinado regime. Tranquilaço? Vamos falar aqui especificamente, então, sobre o histórico das Minas Gerais e o histórico também dessa vontade dos mineiros de se separarem do restante do território colonial português. Olha só, Minas Gerais é, ali no século XVIII, um dos maiores, se não o maior, centro produtor aurífero do planeta Terra, beleza? E essa abundância de ouro aqui em Minas Gerais, ela vai promover, obviamente, uma série de tensões entre os grupos dominantes metropolitanos e entre os grupos coloniais, beleza? Presta atenção aqui, essa intensa exploração, devido a essa abundância, ela vai ser promovida por uma intensa também fiscalização, certo?
Essa intensa fiscalização, ela acontece pelas mais diversas formas. Vamos pensar, Minas Gerais é uma região muito rica, mas muito inacessível do ponto de vista geográfico, né? Se a gente pensar na época, hoje em dia a gente tem estradas e tudo mais de rodagem muito bem construídas. Nessa época, chegar até a região das Minas era algo muito difícil, os caminhos eles eram muito complicados para chegar até a região de Minas, o que impossibilitava a construção de várias estradas oficiais e beneficiava também aqueles que conheciam os pequenos caminhos, certo? Isso faz com que a gente tenha um índice de contrabando deste ouro aqui na região das Minas que é gigantesco. Inclusive, para nós que somos mineiros, várias das nossas expressões populares elas vêm justamente dessas práticas de contrabando. Se você já conversou com um mineiro na sua vida, você já deve ter escutado ele chamar alguém de santo do pauoco. O que é um santo do pauoco? É uma pessoa que tem uma aparência, mas as suas atitudes são completamente diferentes da sua aparência, beleza? É como se uma pessoa parecesse ser santa, mas de fato ela não fosse. É como se ela fosse um santo, bonitinho por fora, só que ordinário por dentro, beleza? Da onde que vem essa expressão? De uma das práticas de contrabando desse período. Vários clérigos aqui da região das Minas, eles estavam envolvidos diretamente nesse contrabando do ouro. Então eles faziam imagens, né, de madeira, muitas vezes de outros materiais, mas principalmente madeira, que eram ocas. Lá dentro eles enchiam de ouro, selavam com cera quente de vela e transportavam, acima de qualquer suspeita, esse ouro contrabandeado, beleza? Essa é uma de várias outras expressões que a gente usa aqui em Minas que faz referência a esse contrabando que era cotidiano, que era parte da vivência de grande parte dos mineiros. Se você vivesse nas Minas no século XVIII, ou você praticava o contrabando de ouro, ou você conhecia alguém que contrabandeava. É a mesma coisa de ser valadarense hoje em dia. Ou você já foi para os Estados Unidos, ou conhece alguém que está lá. É ou não é? Quem é de Valadares sabe disso. Pessoal, olha só, essa intensa exploração e administração feita pelos mais diversos meios, eu falei aqui, né, por exemplo, tem uma estrada oficial que liga Minas até o litoral. Como os caminhos são muito difíceis, muito inacessíveis e é muito fácil de contrabandear, o governo estabelece uma estrada única, uma estrada real, aonde era permitido que esse trânsito fosse feito de produtos e principalmente do ouro, tranquilo? Mas os mineiros davam um jeito de contrabandear. E essa riqueza também, essa abundância do ouro, além de desenvolver uma intensa exploração e o contrabando, leva também a um grande sentimento de autonomia dessa população mineira. Gente, por que essa população mineira aqui, especialmente a elite mineira, sentia tanto desejo por autonomia? Porque eles já eram autossuficientes. Existia uma ideia em Minas Gerais de que a nossa região era autossuficiente. Se manter ligado a Portugal era algo muito prejudicial para nós. Por que essa ideia de que estar ligado a Portugal existe? Porque eles não exploram muito a gente? Exploram por meio de impostos que levam a maioria do ouro explorado aqui no nosso território. Então essa combinação de fatores já gera um espectro de instabilidades, né, de revoltas em Minas Gerais. Tanto que o Conde de Assumar, que administra a região de Minas Gerais pouco antes da nossa Inconfidência, ali no período da revolta de Filipe dos Santos, 1720 mais ou menos, ele diz que Minas Gerais é tumba da paz e berço, olha, da liberdade, das revoltas e da liberdade. Então, mesmo antes de sermos inspirados pelo iluminismo, nós já somos considerados berço da liberdade por causa desse sentimento muito forte de autonomia. Então, se você tem abundância do ouro, forte controle e um sentimento de autonomia, existem conflitos. Mas se você mexe em um desses fatores, que é a abundância do ouro, e esse ouro começa a se tornar escasso, e é isso que está acontecendo aqui já no finalzinho do século XVIII, a gente tem uma intensa exploração, um sentimento de autonomia, essa galera contrabandeando e sendo ainda mais oprimida pela coroa.
especialmente em função da criação de um imposto chamado derrama. Gente, quando a gente falou dos impostos régios, a gente falou que existem vários impostos sendo cobrados sobre os produtos e sobre os serviços aqui em Minas Gerais, beleza? E os mais importantes impostos eram cobrados sobre a produção aurífera, certo? Existia o quinto, que era 20% da produção de cada senhor, mas também existia a finta, que é uma cota anual de ouro que deveria ser enviado para Portugal, para o Reino de Portugal, em torno de 100 arrobas anuais. Hoje, mais ou menos, 1.500 quilos de ouro. No período da abundância, de boa, dá para mandar a finta, dá para contrabandear e viver tranquilo, beleza? Só que quando esse ouro vai se tornando escasso, fica cada vez mais próximo um perigo que essa população de Minas morre de medo, que é a derrama. Caso a finta, ou seja, essa meta de ouro a ser enviada para Portugal não seja atingida, o que vai acontecer? Os bens dos indivíduos, né, aqui de Minas Gerais vão ser confiscados para poder completar o que faltou nessa meta de ouro. Então, quando você tem um período de crise da exploração mineradora, você tem uma maior intensificação da exploração, porque para a coroa portuguesa, da onde que está vindo essa escassez de ouro? É do contrabando, não é da exploração intensa, certo? Então, por isso que eles estabelecem, olha, se não vier a 100 arrobas, a gente vai cobrar derrama. E o mineiro, nesse período aqui, ó, vivia sempre com medo da tal da derrama. E é por causa desse medo da tal da derrama que esses indivíduos começam a se reunir para conspirar. Ali eu coloquei a data de 1789 para a nossa Inconfidência Mineira. Só que o ano de 1789 é o ano onde ela é desmantelada, onde ela é descoberta e os inconfidentes eles vão ser presos, indiciados, julgados, beleza? Só que cerca de 10 anos antes, no ano de 1779, já começavam a se reunir esses indivíduos que a gente chama de inconfidentes, para poder confabular, falar assim, olha, se a derrama for decretada, nós vamos pagar? Ah, por que pagar derrama? Não tem como pagar derrama, porque senão a gente perde a maioria das nossas riquezas. Mas vamos pensar o seguinte, a derrama ela acomete só a elite ou o povo inteiro? O povo inteiro. Então, por que não a gente usa a derrama para instigar no povo um sentimento de revolta e no momento em que a derrama for decretada, a gente toma o poder, se desvencilha do poder de Portugal, porque esses caras já acreditam que eles são autônomos, eles não precisam de Portugal, e a gente funda aqui um novo modelo de sociedade, com um novo modelo político, um novo modelo econômico e um novo modelo ideológico. É aí que a gente vai falar dessa inspiração dos conjurados para poder efetivar, né? Se caso fosse efetivada essa conjuração, para estabelecer um novo modelo de administração aqui na região das Minas. E essas aqui são as três principais inspirações. A primeira delas é o iluminismo. Estamos aqui, né, no século XVIII. E o século XVIII, para a Europa principalmente, mas aqui na América, nesse momento também, a gente tem esse século XVIII sendo configurado como o século das luzes, que é quando essas ideias iluministas elas vão começar a se difundir. Iluminismo que prega, né, três valores fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. Essa liberdade aqui é o que os mineiros mais vão, assim, almejar. Na verdade, todas as revoluções que acontecem de caráter iluminista, a liberdade ou as liberdades são os principais objetivos. Quais são essas liberdades que os iluministas estão falando? Primeiro de tudo, a liberdade política. Eles são antidespóticos, ou seja, anti-absolutistas. Eles são contra um governo centrado num único homem ou em um único grupo, que é essa nobreza lá da corte de Portugal, beleza? Então, já que eles são contra, lá na Europa, esse regime aristocrático, esse regime absolutista, aqui em Minas esses caras vão, ó, se inspirar nessas ideias. Nós também somos contra o poder do rei, que ele é abusivo mais do que justo, certo? Outra liberdade que esses caras vão propor é a liberdade
civil, certo? Ou a igualdade civil com liberdades individuais. O que é igualdade, gente? A igualdade, essa igualdade civil é a igualdade de direitos, todos são iguais perante a lei. A gente vai ver que aqui em Minas, nem todo mundo considerava que todo mundo deveria ser igual, né? Existem aqueles que são mais iguais e menos iguais. Mas essa noção de igualdade e de liberdades vão inspirar e muito os mineiros, beleza? E liberdade econômica também. Minas era submetida a uma série de impostos e uma série de limitações comerciais em função dessa dependência de Portugal. Esses caras, eles querem o quê, então? Uma liberdade para poder estabelecer o modelo de produção que eles quiserem, certinho? Inclusive, nesse momento, os inconfidentes já pensam em se tornar independentes, estabelecer um regime manufatureiro, porque a gente praticamente não, né? A gente não produzia oficialmente manufaturas, porque era proibido essa atividade manufatureira aqui no Brasil. Tranquilaço? Além do iluminismo, nós temos uma revolução que também é influenciada pelo iluminismo. É como se o iluminismo fosse a ideia central de todos esses modelos, de todas essas revoltas, de todas essas revoluções que estão acontecendo. Então, assim como aqui em Minas, os americanos, né, os estadunidenses, que nesse momento aqui tinham acabado de começar a sua guerra de independência contra a Inglaterra, eles também vão inspirar os mineiros a se revoltarem contra esse poder metropolitano. No caso dos Estados Unidos, lá dá certo, e é por isso, esse exemplo, essa revolução possível que os americanos conquistaram, inspira os mineiros, que inclusive passam a se corresponder com os americanos. Vamos lembrar que a gente tem vários grupos da elite mineradora aqui, vários indivíduos da elite mineradora participando disso. Então esses caras têm dinheiro para estudar na França, ter contato com o iluminismo, estudar na Europa, ou em Portugal, ou na França, ou na Inglaterra, e eles também têm contato com esses membros das elites coloniais lá do norte. Tranquilo? Outra inspiração, esse na forma de como vai ser feita a nossa conjuração, é a maçonaria. Os maçons, eles são muito importantes no processo da Revolução Americana, da Revolução Francesa, que inclusive acontece no mesmo ano aqui da nossa Inconfidência Mineira. É por isso que eu não posso colocar aqui, que a Revolução Francesa inspira os mineiros. Por quê? No ano que os mineiros estão sendo desconstruídos enquanto conspiração, a Revolução Francesa está começando, inclusive um pouco depois. Enquanto os mineiros estão sendo julgados, os franceses estão começando a sua revolução a partir ali do 14 de julho, né, com a queda da Bastilha. Tranquilo? Mas olha só, os maçons, eles fazem parte dos grupos revolucionários da França, eles fazem parte dos grupos revolucionários dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Eles fazem parte desses grupos conspiradores. E é por isso que a nossa Inconfidência ela acontece sempre de forma reclusa, sempre de forma oculta, cheia de códigos, cheia de misticismo, porque esses indivíduos, eles pensam nessa revolução a partir dessa conspiração que é inspirada por uma prática dos maçons que já é mais reservada. Tranquilaço? Quem são os grupos que se reúnem para conspirar? Na verdade, a gente tem vários grupos participando da Inconfidência Mineira. Só que os grupos que se reúnem para conspirar são poucos, beleza? São só aqueles grupos que estão ou nas classes médias ou na elite dessa conjuração, beleza? Então nós temos vários membros da elite mineradora, que são inspirados, né, principalmente pelo ideal de liberdade econômica, liberdade política, mas que nem todos concordam com a igualdade que seria adotada ao nosso modelo político. Por quê? Porque esses caras, eles são liberais e a gente tem correntes diferentes do liberalismo. Algumas correntes do liberalismo defendem, por exemplo, que a escravidão ela pode existir. Na verdade, existe uma grande questão a se resolver para que a abolição ela chegue ao fim, para que a escravidão ela chegue ao fim. Por quê? Como é que eu vou libertar um indivíduo de alguém, sendo que esse indivíduo é propriedade privada dele? E a liberdade aqui, né, a liberdade econômica, a liberdade relacionada à
propriedade privada, né, você ter a liberdade de poder concentrar ou não, sem interferência do Estado, a sua riqueza, ela entra em conflito aqui com essa ideia de liberdade associada à igualdade. É por isso que entre essas elites aqui, nem todo mundo defendia a abolição da escravidão, certo? Mas eles fazem parte dessa conspiração, com certeza. Vários membros do clero que já participavam de contrabando, outros que não, né, que simplesmente eram inspirados por essas ideias, eram clérigos ilustrados, né, que liam o iluminismo, eles também vão participar e vão defender que esse movimento estabeleça aqui um regime de igualdade. Alguns são a favor da abolição, outros não. Militares, aqui militares de alto escalão, médio escalão e muito menos do baixo escalão. Aqui a gente tem altos militares, muitos deles inclusive portugueses, de origem portuguesa, que vão conspirar porque eles são a base armada dessa revolução que está sendo organizada. Então o papel dos militares aqui também é muito importante. Entre esses militares a gente tem um que é o mais famoso de todos, Tiradentes, e a gente fala dele daqui a pouquinho. Outro grupo que participava desse movimento era um grupo de burocratas. Quem são esses burocratas? São os administradores das minas. Tinha gente que era funcionário da coroa portuguesa e vai conspirar contra a coroa portuguesa. Por quê? Porque era brasileiro, foi estudar na Europa, desenvolveu um conhecimento muito forte lá e volta para cá para administrar. Ao ter contato com essas elites aqui e já tendo contato com o iluminismo, esses caras acreditam que o regime ao qual eles servem não é saudável. E é aí que eles entram nessa brincadeira aqui também. E vários indivíduos do povo, populares, eram muito importantes na lógica da conjuração. Por quê? Porque é o povo quem tomaria o poder, conduzido pela elite mineira, né? Mas eles são a grande massa, vamos dizer assim, né? A massa de manobra que seria coordenada por essa elite nesse processo, tranquilo? Inclusive vários escravizados que queriam a liberdade porque acreditavam que com a implementação de uma república, aqui eles eram todos republicanos, né? Isso é um fato, eles seriam libertados também. Maravilha? Voltando aqui aos militares e ao Tiradentes, ao papel desse militar em específico, do Tiradentes, ele é uma figura muito controversa dentro dessa lógica de estudo da conjuração mineira. Por quê? Porque o Tiradentes, gente, ele era um indivíduo que não tinha um papel de liderança tão grande dentro da conjuração mineira. Mas ele tinha um dos papéis mais fundamentais dentro dessa lógica conspiratória, certo? Ele nunca foi um grande líder, ele nunca definiu nada com os cabeças do movimento. Mas ele era um cara que deliberava, obviamente, nessas reuniões, e ele era o principal instrumento da divulgação desses ideais da conjuração mineira. Por que ele tinha tanta importância nessa divulgação? Porque ele era um cara de origem pobre, beleza? Que já trabalhou nas mais diversas atividades, então ele conhecia muita gente, já trabalhou de barbeiro, de dentista, daí inclusive o seu apelido, né, Tiradentes, já trabalhou de tropeiro e chegou ao posto de alferes, que é como se fosse um tenente, hoje em dia, das forças militares aqui da região de Minas. E tinha também a função de fiscalizar a tal da Estrada Real, que eu falei no início da aula com vocês. Então ele conhecia o território todo, de cabo a rabo, ele conhecia muita gente conhecia ele e ele era muito bem quisto por essa população. Então ele era o responsável por fazer aquele trabalho de abelhinha, sabe? Ele vai ali numa plantinha, deixa um pólenzinho, vai ali noutra florzinha, deixa mais um e ele ia disseminando esse ideal da conjuração mineira, certo? Então por mais que ele não seja um dos principais líderes, ele é o principal instrumento dessa divulgação. E ele vai ter um outro papel muito importante também, porque ele vai ser o bode expiatório de todos os outros conjurados. Ele vai ser o único que vai ser condenado à pena de morte, beleza? O Tiradentes ele vai ser preso, ele vai assumir a culpa por todos os outros, daí inclusive a lógica de considerá-lo um grande líder, porque ele vai assumir e falar assim, eu sei de tudo, ninguém sabe de nada e eu que comandei tudo. E esse cara mais pra frente vai ser transformado em um mártir, muito mais pela sua posição republicana, pela sua profissão, né, porque era um militar, e por estar ali transitando em vários
meios sociais, ele vai ser considerado esse grande mártir e esse grande símbolo, não só para a Conjuração, mas para toda a República Brasileira, certo? Isso acontece principalmente durante a proclamação da República e na reconstrução simbólica da nossa nação, beleza? E esses indivíduos, eles fazem o movimento mais bem organizado de todos, se bobear mais do que a Revolução Americana, para poder promover a independência do Brasil. Já estava tudo organizado. O dia que fosse decretada a derrama, já estava tudo no esquema para a Revolução acontecer. E por que que um movimento tão bem organizado, ao longo de mais ou menos 10 anos, dá errado? Por causa do fator X9, certo? Olha aqui, o desfecho da conspiração é a prisão, né, e o julgamento desses conspirados, porque um deles vira casaca e protagoniza o primeiro caso de delação premiada na nossa história. O Joaquim Silvério dos Reis, que era um comerciante muito rico, né, e muito endividado, ele chega pro governante aqui de Minas, pro governador de Minas, e fala, olha, eu tenho todos os planos de uma conspiração muito bem arquitetada para tomar o poder. Aí, obviamente, os governadores, né, os governantes aqui de Minas, pedem essas informações. E ele troca essas informações pelo perdão de todas as suas dívidas. E o Joaquim Silvério dos Reis entrega os conspirados às autoridades. E então vai ser desmantelado o movimento mais bem organizado e mais simbólico dentro dessa nossa lógica de independência, de tentativas de independência aqui dentro do Brasil colonial, tranquilo? Anotem isso aí que também é muito importante. Coisas que são importantíssimas da gente gravar. Eles são republicanos? Sim, beleza? São republicanos. Eles pretendem emancipar todo o Brasil? A ideia dos mineiros é emancipar Minas Gerais. Se outras províncias, inclusive eles até contavam com isso, outro motivo de dar errado é esse, né? Porque eles não têm a adesão de outras capitanias que eles pretendiam. Então eu falo o seguinte, ó, nós vamos começar e as outras capitanias vão aderir ao nosso movimento, beleza? Mas eles pretendiam separar só Minas. As outras capitanias, se quisessem, fariam parte desse projeto. Existem alguns vestibulares que ainda cobram a Inconfidência Mineira como um movimento de emancipação nacional. Só que isso aí, historicamente, ainda é bastante controverso e hoje a gente sabe que eles não tinham a intenção de separar o Brasil todo, beleza? Então, primeira coisa, eles eram republicanos. Eles pretendiam emancipar Minas Gerais. E não existe consenso acerca da libertação dos escravizados. Alguns viam os escravizados como propriedade privada, certo? Outros eram escravizados. Outros, mesmo não sendo, os viam como iguais, certo? Essa é uma divergência que nunca foi resolvida porque a Inconfidência nunca deu certo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí. Até a próxima aula. Um abraço.